até que ponto a gente respeita e aceita, e até que ponto você, como pastor, como uma família missionária, enxerga esse novo padrão de família que está se mostrando como natural e normal nessa sociedade. Tá. Perante a Bíblia, perante a palavra de Deus, né? É uma missão artesanal. E se eu esquecer, me lembre de falar sobre o aspecto da adoção. Então, em tudo na minha vida tem os dois caminhos, o real e o ideal. O real é esse que eu falei desde o início. O amor de quase todos se esfriará. Nessa relativização do amor a Deus, do amor à verdade, tudo vai ser fragmentado progressivamente. E o mundo vai se deteriorar nas suas relativizações. A verdade já não é mais concreta. Verdade é aquilo que eu digo ser verdade. Tudo é relativo. E o outro aspecto é o testemunho. Vamos lá. Essa família tradicional que nós defendemos hoje, também no passado era família disfuncional. Era o bisavô que agredia a nossa bisa, era o avô que batia na nossa avó, era o nosso pai que estava presente e não abandonava a família, mas tinha amantes. E ainda existe, E né? ainda existe. Então, assim, ó, esse volume cultural, histórico e prático, ele gerou a filosofia desconstrutiva do nosso tempo. Então, por que é um paradoxo? Porque como povo de Deus e família nuclear, bíblica, o que é a família aos olhos de Deus? É isso. E eu testemunho. Esse testemunho, ele é ofensivo em seu padrão bíblico, porém ele tem que ser generoso, missional. Tim Keller diz, o que é uma igreja missional? Uma igreja missional e um cristão missional é aquele que entende o motivo pelo outro, porque o outro não crê. Então, ser missional é ser compassivo. Ser compassivo é entender. Mesmo que eu seja um pastor antifeminista, eu tenho que ser generoso para entender o primeiro motivo do feminismo. E o primeiro motivo do feminismo é um furto. O homem rouba da mulher sua dignidade humana em inúmeros fatores. Então, ao mesmo tempo que eu me posiciono filosoficamente, teologicamente contra algo, eu tenho que ser generoso em reconhecer a existência daquilo. Porque se eu afirmar homossexualidade é pecado, famílias homoafetivas é pecado, ok. Eu não anulo a existência dessas pessoas e dessas configurações familiares. Então eu tenho uma obrigação de fecundar a minha família, eu não posso ser contra a estruturação filosófica de outros padrões, enquanto eu mesmo, como um cristão que defende o padrão tradicional, ser destruidor da minha, com violência, com pornografia, com adultério e por aí vai. Então a responsabilidade é manter o padrão do discurso e da pregação ortodoxa. Família é o que a Bíblia diz que é. Porém, você fala, é lamentável, porque esse padrão conservador também não foi funcional em tudo. E ele gerou a força filosófica de hoje, porque talvez o jovem ferido hoje, homossexual, que vai seguir um outro padrão de família, ele vai dizer, olha, vocês estão defendendo família tradicional, mas está aqui as marcas na minha mãe. Minha mãe apanhou a vida inteira de um marido crente. Ou o meu pai era pastor, já abandonou minha mãe, casou 3, 4... Assim, ó, não, tem situações, Karina, que não tem como defender totalmente a igreja. Porque, por exemplo, essa mesma igreja que se escandaliza com essa formação nuclear de outros tipos de família, tolera questões intoleráveis, que profetas, Jesus, apóstolos e reformadores não tolerariam. Então, assim, ó, a vida não é ciência exata. Eu, você, qualquer um de nós, por exemplo, pode divorciar. Outra coisa é eu criar um fragmento teológico para justificar aquilo. Assim, ó, lamentável aconteceu, mas o padrão continua o mesmo. Se eu, como pastor, trair minha esposa, eu não posso criar uma nova teologia para caber o meu pecado. Eu tenho que dizer para o povo de Deus, olha, foi pontual, foi uma falha, essa família acabou, conversei, estou submisso a uma liderança, daqui a 5 anos comecei uma nova família, porém o padrão de pregação dele continua sendo a mesma. Ele vai pregar o que está escrito. Mas o que está acontecendo?
A parte conservadora da fé, ela está defendendo um padrão histórico de família, mas a família dele não é funcional como a arma principal dessa guerra. Porque se eu quero dizer que essas outras configurações estão erradas, a primeira ferramenta para afirmar que eles estão errados é a minha própria família. É a santidade da minha família. Então, afirmar que você está em pecado não me faz aprovado imediatamente diante de Deus. Dizer que você é pecadora não me faz santo. Então, quem eu sou nessa guerra, inclusive cultural? Então, a briga é um mosaico, é um artesanato. Não sei se você entendeu. 2 caminhos. Eu contesto esse padrão da cultura, eu digo que a cultura está rebelde a Deus, está em pecado. Por outra via, a minha família santifica, fecunda, floresce. A minha família é um Éden privado que, com muito zelo, vai virar uma cidade. Os meus filhos vão vendo o padrão. Eu te falei, meu filho me cobrou. Meu filho cobrou numa comunhão no cachorro-quente um irmão que casou 4 vezes. Como ele sabe que eu tenho uma pegada séria com família, ele divorciava e sumia. Aí depois de 6 meses ele voltava com uma nova moça. E numa dessas, o Paulo, que hoje tem 14, tinha 6. Aí eu falei bem assim, eu não vou confrontar esse cara mais não, eu já cansei, tô sem cara pra confrontar. Aí o Paulo, meu filho, falou bem assim, cadê tua mulher? Na cara do cara. E ele tava com a outra. Tava com a outra. Paulinho, não deu certo, casei de novo, tal. Por quê? Não pode, não? Aí o meu filho, com 6 anos, falou, se você pode, se você acha que pode, problema seu. Mas o que Deus pensa sobre isso é outra coisa. Então, eu, como um pastor prático, não consigo justificar meu povo sempre. Porque, por exemplo, esse casal homoafetivo, ele vai me perguntar por que eu estou tolerando tal pastor no 3º casamento. Então, assim, ó, se eu estou errado, ele está certo? Uma coisa não justifica a outra, mas é isso que o pessoal usa como arma. Sim. Aquilo que a igreja não está testemunhando de bom. Então, vocês falam dizendo que a gente está errado, que a gente vai para o inferno. Na nossa doutrina bíblica é isso, mas o contra-ataque então, você está prendendo o pastor abusador. Você está vendo o gargalo? Eles vão dizer, a conta não fecha, pô. Você está dizendo que eu estou errado, mas teu povo não é santo. Sim.